tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. A nossa petição, todos juntos louvando o nome do Senhor Jesus. Nosso coordenador principal do segmento dessa noite. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Essa oportunidade a gente cumprimentar a todos, irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia.
que os sinais o seguirão. Isso é o poder de Deus, o poder de Deus na vida da igreja, o poder de Deus na sua vida, minha irmã e meu irmão. Você nessa noite estará aqui nessa noite para nós adorarmos o nome do Senhor, mas tenha certeza, tenha uma convicção que há um grande poder, uma autoridade de Deus sobre a sua vida, porque estamos levando o Evangelho, estamos ministrando uma palavra poderosa e que salva, que libera, que cura, porque é a palavra do Senhor nosso Deus. E não estamos só, que possamos nós prosseguirmos pregando o índio do Senhor Jesus e crendo na vitória em nome de Jesus. Bandeira do Brasil. Vamos iniciar com o nosso país, pátria amada. No Brasil, atualmente, a população tem cerca de 203 milhões de habitantes. A religião predominante atualmente é o catolicismo. Cerca de 47,4 milhões são cristãos protestantes. O Brasil tem sido coração missionário e ajudado muitos outros países. Que possamos orar para que o nosso país seja inteiramente alcançado por Jesus. Agora estaremos aguardando a entrada da bandeira do estado de Minas Gerais. 21,4 milhões de habitantes, sendo 63% da população católica e cerca de 24% protestantes. Nosso estado necessita da oração dos irmãos, pois ainda temos lugares que não foram alcançados pela palavra do Senhor. Que possamos orar por Minas Gerais. Entrando agora a nossa bandeira, a bandeira de Timóteo. Vemos agora para a nossa cidade de Timóteo. Embora a palavra do Senhor seja livremente pregada em nossa cidade, ainda existem muitos sem a salvação eterna. Em Timóteo, atualmente, cerca de 58% da população é católica e cerca de 30% apenas são cristãos protestantes. Oremos para que nossa cidade seja totalmente alcançada pelo Evangelho. Agora estará entrando a bandeira da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
a maior denominação pentecostal do país. Chegou ao Brasil com missionários suecos Gunnar Wigre e Daniel Berg, que desembarcaram em Belém em 1910 e celebrou seus 114 anos em 2024. A igreja é composta por diversas convenções e ministérios. Que possamos orar por nossa igreja para continuarmos sendo uma igreja missionária e que leva a palavra de Deus com amor e compromisso. E agora, também adentrando a nave da nossa congregação, a nossa bandeira, missões. Nossa igreja, desde o fundamento, foi gerada e fundada por missionários. Atualmente, temos vários projetos que têm abençoado diversos lugares e países, como o nosso projeto da Semadari, que os irmãos contribuem para abençoar nossos missionários que seguem cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. Que venhamos sempre nos livrar que missões está no coração de Deus. Que nosso dever como servos do Senhor é pregar a palavra. Missões não é somente viajar, pois de nada vale ir para outros países se o nosso vizinho não está sendo evangelizado. Missões começa em mim, em você. Que venhamos orar para que Deus possa nos capacitar a levar as boas novas sempre com amor e compromisso. E agora, adentrando também as naves da congregação, a bandeira de Israel. A população de Israel atualmente é de 9,7 milhões, sendo em sua maioria judeus, e apenas cerca de 1,9% são cristãos protestantes. Um país que tem sido alvo de muitas guerras atualmente, e possamos orar para que Deus, com sua infinita misericórdia e bondade, esteja com aquele povo. Agora estará adentrando também a bandeira do Paraguai. O Paraguai tem cerca de 7,4 milhões de habitantes. Cerca de 88% da população é católica e apenas cerca de 9% são cristãos protestantes. Temos trabalhos missionários nesse país e temos missionários fazendo a obra do Senhor e sendo mantidos pela oferta dos irmãos através da Semadari. Que venhamos orar para Deus abençoar nossos irmãos que estão neste país e para que Deus continue nos abençoando para contribuir para a boa obra do Senhor. Agora estará adentrando também a nave, a bandeira da Bolívia. A Bolívia é um país que atualmente a população tem cerca de 18 milhões de habitantes, sendo em sua maioria católicos e apenas 18% são cristãos protestantes. Cerca de 60% da população é indígena e pratica uma fé sincretista, combinando crenças tradicionais com o catolicismo. A Bolívia também é um país que recebe nossas contribuições e tem missionário fazendo a obra do Senhor e pregando o Evangelho. Que possamos orar pelos missionários e pelo país. Aguardando então adentrar a nave da igreja, a bandeira de Moçambique. Em Moçambique, a população é cerca de 24 milhões de habitantes. Moçambique tem uma sociedade multirreligiosa, com o cristianismo a ser a religião maioritária, seguida de perto pelo islamismo e pelas religiões tradicionais africanas, que têm uma presença significativa e influenciam a cultura local. Essas religiões
convive no estado secular que garante a liberdade do culto, embora seja notória a influência católica no sul e nas cidades e a predominância muçulmana no norte. Que possamos orar para que o Senhor alcance todo o país. Agora, adentrando também a nave da igreja, a bandeira de Guiné-Bissau. A população do país de Guiné-Bissau é de 2,4 milhões. A religião em Guiné-Bissau é diversa, com o islamismo sendo a fé predominante, seguida por crenças tradicionais africanas e o cristianismo. Embora o Islã seja a maior religião, a prática de crenças tradicionais é comum e a população é majoritariamente religiosa, com uma minoria que se identifica como agnóstica ou ateia. É um país com muita influência cultural. Oremos para que todos sejam libertos e alcançados pela palavra do Senhor Jesus ali em Guiné-Bissau. Amém, Igreja do Senhor Jesus. Agora eu vos convido para ficar sobre os vossos pés, toda a igreja, e junto nós vamos fazer o estiamento da bandeira e entoar o hino nacional de nossa pátria.
Oramos, grandioso Deus e Pai que está no céu. Em nome do teu amado Filho Jesus de Nazaré, oramos ao Senhor. Deus, apresentamos a Ti, Deus, todas as nações, todos os povos, todos os reinos, ó meu Deus. O Senhor tem o controle e domínio sobre todas as nações. Meu Deus, abre as portas da salvação. Pai, ó Pai, opera, Pai amado. Pai, nós agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Então declaramos aberto o 13º Congresso de Missões de 2025.
do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrevera o apóstolo Mateus, capítulo de número 9. Capítulo 9 do Evangelho de Jesus, conforme escrevera Mateus, leremos os versículos 35 ao 38. Enquanto você vai achando, eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pelo anjo desta igreja, pastor Eucilei, falei certo, né? Glória a Deus pela vida do Senhor, louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, que é meu amigo, tá, pastor Alexandre? Deus abençoe o Senhor. A gente é quase do mesmo tamanho, glória a Deus por isso, né? Louvar a Deus pela vida da família do pastor Alexandre, Deus prossiga abençoando abundantemente. Louvar a Deus pela vida do presbítero Alain, que é o coordenador de missões, Deus prossiga abençoando a vida do Senhor, a sua casa e toda a sua família. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros e pela equipe de intercessão. Deus abençoe a vida das irmãs abundantemente. Quem achou o texto bíblico, diga glória a Deus. Glória a Deus. E percorria Jesus todas as cidades, não só cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Além de ensinar, Jesus pregava o Evangelho do Reino. Além de pregar o Evangelho do Reino, Jesus curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, e além de desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas, não é mais, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Você diz amém? Amém. Tome os vossos assentos, por gentileza. Amada igreja, quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério terreno, logo a sua identidade ou a sua identificação passou a ser motivo de especulações, passou a ser motivo de curiosidades e até mesmo passou a ser motivo de murmurações. Indagações estas, especulações estas, que duram até aos dias de hoje, pois na medida que os milagres iam acontecendo, as pessoas ficavam perplexas e lhes perguntavam dizendo: quem é este que cuspiu na terra, com a saliva fez o lodo, passou nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé?
As pessoas ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que curou 10 leprosos, mas somente um voltou para dar graças a Deus? As pessoas também ficaram perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que entrou na casa do príncipe da sinagoga por nome de Jairo e ressuscitou a sua filha de apenas 12 anos? As pessoas também ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que curou aquela mulher que há 12 anos padecia de uma forte hemorragia? As pessoas também ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que chegou em um casamento em Caná da Galileia e transformou a água em vinho? As pessoas também ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que curou a sogra de Pedro de uma forte febre? As pessoas também ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que libertou o endemoniado de Gadara? As pessoas também ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que restaurou a visão do cego de Betsaida? As pessoas também ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que curou o cego Bartimeu, o filho de Timeu? As pessoas também ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que entrou na casa de um publicano por nome de Zaqueu e juntamente com ele também entrou a salvação? As pessoas ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que ressuscitou o filho da viúva de Naim? As pessoas ficavam perplexas e lhes perguntavam, dizendo: quem é este que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias? Até os discípulos de Cristo Jesus, quando eles estavam no mar da Galileia, a tempestade estava alvoroço, o vento estava ao contrário, mas quando Jesus apareceu, acalmando o vento e a tempestade, eles lhes perguntavam, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Uma certa feita, Jesus estava em Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe era uma cidade pagã, onde ídolos gregos e romanos eram adorados. Mas justamente nesta cidade, Jesus resolve interrogar os seus discípulos, dizendo: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Em outras palavras, Jesus estava lhes perguntando, dizendo: qual é o pensamento das pessoas acerca da minha pessoa? Mas a Bíblia diz que os discípulos responderam a Cristo, fazendo emitir os pensamentos das pessoas. Eles disseram: uns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és o profeta Elias, outros
outros estão dizendo que tu és o profeta Jeremias, e outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Mas Jesus queria saber a resposta dos seus discípulos. Parece que houve um silêncio, ninguém tinha coragem para falar, mas Pedro ousadamente, corajosamente, Jesus lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Mas Pedro faz uma afirmação dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro faz esta afirmação, Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue quem tu revelou, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca, jamais prevalecerão contra ela. Mas quando olhamos, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. Quando falamos que são evangelhos sinóticos, por conterem grande quantidade de histórias em comum, mas cada um dos evangelistas apresenta Cristo de uma maneira. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Mas quem foi o escritor desse evangelho que leva o seu nome? O próprio Mateus. Mas antes de Mateus, ele era Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum, conforme Mateus capítulo 9 e o versículo de número 9. Mas quando Levi, ao se tornar-se Mateus, ele foi um dos 12 apóstolos e escreveu esse evangelho. Mas quando olhamos em Mateus capítulo 9, versículos 35 ao versículo 38, vemos a compaixão de Jesus pela multidão e o seu apelo por trabalhadores para a grande colheita espiritual. No capítulo de número 9, do versículo 35 ao 38, é um chamado à ação de um posicionamento onde Jesus Cristo nos desafia a olhar para o mundo como o próprio Cristo vê. No mundo está cheio de pessoas necessitadas de orientação, necessitadas de cura, necessitadas de libertação, necessitadas de restauração e o maior presente, necessitadas de salvação através da pessoa bendita de Jesus Cristo. No versículo de número 35, vai nos destacar a amplitude do ministério de Jesus, haja vista que a mensagem de Jesus não limitava a grandes cidades ou áreas privilegiadas, mas a mensagem de Jesus alcançava as aldeias, alcançava as cidades, demonstrando que o evangelho é para
ele crê. Mas Jesus Cristo, no versículo de número 35, ele tem 3 preocupações cruciais no seu ministério. Primeiro, Jesus se preocupa com o ensinamento. Segundo, Jesus se preocupa com a pregação do Evangelho. Terceiro, Jesus se preocupa com a cura de enfermidades e moléstias entre o povo. Quando nós falamos que Jesus se preocupava com o ensino, porque Jesus se preocupava com o entendimento das pessoas, aquilo que as pessoas necessitavam de saber e de aprender. Mas quando olhamos para a Bíblia, Jesus, ele aproveitava cada momento para ensinar a poderosa palavra de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo ensinou durante uma recepção de um casamento, conforme João, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Jesus também vai ensinar enquanto caminhava pela seara, conforme Lucas capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5. Jesus também vai ensinar nas sinagogas, conforme Lucas capítulo 4 e o versículo de número 15. Jesus também vai ensinar nos montes, conforme Mateus capítulo 5, o grande sermão da montanha, aonde ele ensina sobre as bem-aventuranças. Segundo, Jesus se preocupava com a pregação do Evangelho. Por quê? Porque o próprio Cristo, ele tinha compromisso com o Evangelho, com a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Ao pregar o Evangelho do Reino, Jesus anunciava a chegada da salvação através dele, apontando para o arrependimento e para a fé, conforme Marcos capítulo 1 e o versículo 15, que diz: e pregava Jesus dizendo: o tempo está próximo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Perceba que na pregação de Jesus tinha a palavra arrependimento. O dicionarista Aurélio traz-nos o significado da palavra arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de procedência, mudança de atitude, mudança de parecer, mudança de comportamento. Existe uma grande diferença, senhores, de arrependimento e de remorso. A diferença entre o arrependimento e o remorso é que o remorso, a pessoa chora hoje e faz a mesma coisa amanhã, chora amanhã e faz a mesma coisa depois do amanhã. Mas o arrependimento não. O pecado, ele envergonha o ser humano ao ponto de você se prostrar aos pés da cruz, dizendo: enquanto o Senhor não me perdoar, nem da sua presença eu saio. Enquanto o Senhor não liberar o perdão para a minha vida, nem do altar eu me levanto. Faz uma oração igual a Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim
lugar de pessoas perfeitas, aqui é lugar de pecador. Alguém pode até tentar bater no peito e diz: eu sou mais santo do que o anjo Miguel, o querubim, o serafim, mas aqui não, é pecador que é lavado e remido no sangue de Jesus. Glória, que a sol derramai. Vire dessa pessoa e diga: Jesus já perdoou os nossos pecados. Jesus se preocupava com a pregação do Evangelho, oh, glória a Deus. Mas o que presbítero Alain, que Jesus pregava, está em Lucas, capítulo de número 4, oh, aleluia. Jesus pregava, pastor Eusilei, em Lucas capítulo 4, e dizendo: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e se levantou para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração. Ele me enviou a pregoar liberdade aos cativos. Ele me enviou a dar vista aos cegos. Ele me enviou a pôr a liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu estou pregando para a Cantalabassuia. Eu estou pregando para uma igreja que tem o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo. E quando essa igreja prega, as correntes são despedaçadas, os guiões são despedaçados. Eu estou sentindo liberdade aqui, e ela está dizendo: o mesmo Espírito que repousa sobre o meu filho, repousa sobre a minha igreja. Em Calabassuia tem uma cachoeira de fogo descendo aqui agora. Eita Jesus, essa autoridade que Ele está te dando vai expulsar demônio, minha filha, vai marchar na terra, vai profetizar, porque o Espírito Santo de Deus está nesta terra. Glória a Deus. Deixa eu te falar um negócio. Não se espante quando alguém se levanta do lugar para glorificar o nome do Senhor. Não se escandalize quando um profeta de Deus começa a marchar na congregação, porque onde é o Espírito Santo, aí tem liberdade. Quem não gosta disso vai para casa, meu filho. Mas quem gosta de graça, de fogo, receba, receba, receba.
Jesus se preocupava com a saúde e o bem-estar das pessoas. Revela a compaixão de Jesus, porque Ele se importa com a alma das pessoas e também com o corpo. Essas curas físicas serviam como sinais do poder restaurador de Jesus, apontando para a restauração completa, conforme está em Apocalipse, capítulo de número 21, e o versículo 4, que diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Jesus Cristo nunca curava para depois perdoar. Todas as vezes quando Jesus iria liberar a cura, primeiro Ele liberava o perdão dos pecados. Vai e não peques mais, levanta, toma a sua cama e anda. Levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. O versículo de número 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Perceba que a palavra-chave desse versículo é grande compaixão. Não foi simplesmente compaixão, foi grande compaixão, porque Jesus Cristo estava olhando para o povo de Israel e estava vendo-os como ovelhas desgarradas e ovelhas errantes que não têm pastor. Tem uma grande diferença entre ovelha desgarrada e ovelha errantes. A ovelha desgarrada é aquela ovelha que está cansada, desamparada, sem direcionamento, sem líder espiritual, mas corre um grande risco de ser ceifada pelo lobo e pelo adversário. Mas quando a ovelha está errante, errante significa desviada, sem destino fixo, e não vem com essa conversa mole dizendo: eu não vou na igreja, mas eu temo a Jesus. Mentira, porque se você temesse, você estava na congregação dos justos. Isso é conversinha fiada, irmão. Eu não preciso congregar, porque eu congrego na minha casa, sendo que aqui você vai salmodiar, você vai celebrar, você vai receber dons espirituais, você vai profetizar, ouvir os meninos tocando os instrumentos. Mas Deus está dizendo: se tem alguma ovelha desgarrada e errante, Jesus, o bom pastor, está aqui neste lugar. Jesus viu a multidão não apenas como indivíduos, apenas somente indivíduos com necessidades físicas, mas Jesus viu a multidão como almas espiritualmente perdidas. Pastor Eucilei, essa metáfora aqui, igreja, das ovelhas e do pastor, remete ao que está escrito em Ezequiel capítulo 34. No capítulo 34 de Ezequiel, a partir do versículo 5 diz: assim se espalharam
por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Aí olha o que Deus fala para Israel: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, agora vai uma notificação para os pastores. Portanto, ó pastores, ouvir a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Olha o que Deus diz: para a ovelha perdida eu buscarei, a ovelha desgarrada tornarei a trazer, a ovelha quebrada eu ligarei, a ovelha doente eu a fortalecerei. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós sois as ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Agora deixa eu falar um negócio. Eu fiquei 1 ano e meio no Jequitinhonha, no norte de Minas. O primeiro culto que nós participamos, ouça, porque nós precisamos ter o dom de discernimento. Dobra o seu joelho um dia, 1 hora, e fala: Jesus, me dá o dom de discernimento. O Senhor te dá o dom de discernimento, porque nem tudo que parece ser é. De repente, uma irmã do círculo de oração começa a falar línguas estranhas o tempo todo. E o Senhor falou comigo: eu não estou nesse negócio. Eu deixei o microfone no púlpito, fui correndo, coloquei a mão sobre a cabeça dela e diz: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Aquela mulher começou a ser usada pelo diabo, o demônio se manifesta nela, mas nós, assembleianos, não interrogamos o diabo,
e nós repreendemos em nome de Jesus, e nunca mais aconteceu aquilo na vida daquela mulher. Eu tenho 10 minutos, aguarda só um pouquinho. Estou terminando. A compaixão de Jesus vai guiar o seu povo em segurança e vida abundante. É isso que está em João capítulo 10, versículo 10. Que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Uma certa feita, conversando com um pastor, ele disse para mim assim: irmão Lucas, a congregação está bombando. Pastor, que maravilha. Rapaz, teve um dia que eu fiz uma cruzada evangelística na congregação e veio um moço com muleta. Aquele moço não era crente, mas o negócio aconteceu. O quê? Aquele moço recebeu a cura. E eu esperando ouvir que aquele moço tinha aceitado Jesus como Salvador. Agora deixa eu falar uma coisa. Se nós escrevemos bem grande aqui, venha, porque a campanha disso, é a campanha daquilo, é a campanha daquilo outro. Aqui vai abarrotar de gente, mas o evangelho de Jesus é simples. Qual é? Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Jesus Cristo breve voltará. Fica de pé comigo para me terminar, pelo amor de Deus. Mas foi quase 1 ano e meio colocando a igreja em campanha de jejum e oração. Porque se você andasse, irmão, com os olhos espirituais abertos, você via demônio para tudo pelado. Porque guerra espiritual existe. Se você não acredita em batalha espiritual, você será vencido. E a sogra, mãe. Tem uma vez que o meu filho acordou chorando, gritando de madrugada, e ele começou a falar: pai, eu não estou enxergando. 5 anos. Pai, eu não estou enxergando. E eu acendi a luz porque eu pensei que era escuridão. Eu falei: filho, papai acendeu a luz. Ele diz: eu não estou enxergando, pai. Eu peguei o olho ungido, o pastor Auxilei, passei no olho dele, mas ele não conseguia abrir o olho. Deus falou comigo: vai para o joelho. Ei, calabachura. Eu fui para o joelho, irmão, chorar. 1h30 chorando. Eu falei: Jesus, o Senhor me trouxe aqui para ver o meu filho passar esse negócio, mas eu não aceito mesmo, em nome de Jesus. Quando a minha alma estava angustiada, eu de joelhos ainda, o meu filho chega no meu ombro, ele é súbria, dizendo: papai, eu estou enxergando normalmente. Eita! Guerra espiritual existe, a igreja. Hoste espiritual existe. Laço do passarinheiro existe. Peste perniciosa existe. Mas a mão do Todo-Poderoso também existe. Pastor, eu se lembra. No versículo que eu estou pregando, tem o Senhor. No versículo 38, Jesus ensina, Jesus prega, Jesus cura. A seara está aí, não tem certeza, mas esse negócio, rogai, ora. Se ninguém daqui quer ir, ora e que Jesus traz lá de fora e coloca aqui para fazer. Rogai!
Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor.